Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Carteira do Casal. Carteira do Casal. Ótimo, e hoje com o casal capixaba, hein, Roberta? Mais um, hein? Peraí que tem uma polêmica aqui, gente. Pois é. Ele fala que ela é capixaba, ela fala que ela é carioca. A gente vai ter que fazer Nós um vamos teste. perguntar e vamos umas constatar isso, perguntas né? básicas. Ao vivo aqui, ó, no programa aqui. Porque capixaba de verdade. Pois é, vamos ver se vai é ter ou não é. Vamos perguntar, vamos Eu ver. acho que é, o que você acha? Também acho que Também é. acho que é. E mais uma vez a gente recebe um casal capixaba com muita alegria, né, Bel? A gente puxa saco, não adianta. Isso, a gente é barrista, nós gostamos, somos capixabas, trabalha e confia. Somos, trabalha e confia. Hoje a gente está recebendo o Rodolfo e a Renata. Um casal meio capixaba, mas eu acho que é capixaba. O Rodolfo é capixaba da Praia da Costa. Então, é um capixaba da Gema, né? Da Gema. E Renata, e fala que só nasceu no Rio, né? Carioca só de nascer, né, Renata? Nasci no Rio, fui novinha pro Espírito Santo. Então foi criada lá, né, Rodolfo? Foi criada lá. Então é capixaba. Capixaba, deu grincar pra ela. Você deu Olha. grincar pra ela, cidadã capixaba. Cidadã capixaba, canela verde. Canela então, verde. gente, ó, não tem nem negociação. Mais um casal capixaba aqui, né, É Bel? mais um casal brasileiro aqui de sucesso nos Estados Unidos. E além de ser brasileiro, são capixabas, que é um grande prazer pra gente que tá aqui nessa terra abençoada, né? Verdade, é Então- muito bom a gente estar recebendo vocês aqui. E para falar de um assunto que a gente acha muito importante no casal, além da gente falar sobre casamento, sobre como vocês, um dia depois de casados, vieram para os Estados Unidos, que eu quero saber essa história detalhadamente. Quer entender, né, Roberto? Como A foi gente isso? vai falar também, ó, sobre o que eles trabalham, que é com insurance, seguro. Seguro de vida, seguro de carro, seguro de tudo, Renata? Em geral, menos saúde. Menos seguro de saúde. Eu sou licenciada em saúde, mas a gente não Não faz atua. ainda, não. E é um tema importante para a gente falar com relação ao casal, né, Bel? Isso, exatamente. Mas é antes... um tema que vale a pena a gente falar sobre como é importante o casal estar segurado em algumas situações para proteger a família de um modo geral aqui nos Estados Unidos, né? Exatamente. Mas antes até de entrar no tema, a gente quer agradecer, né, vocês por terem aceito o convite, estar aqui conosco, A gente que compartilhando agradece, é uma honra. aqui esse momento que não tem script, né? Você vê, vocês não receberam... É como se fosse um bate-papo, que a gente estivesse num restaurante, só que a gente tem aí, ó, milhares de pessoas que vão acompanhar, vão comentar, vão colocar perguntas, vão dar o like no vídeo e vão se inscrever no canal também, né? Enfim, então sejam muito bem-vindos, o Rodolfo e a Renata. A gente quer saber um pouquinho, né, da história de vocês. Já sabemos que são capixabas, né? Mas estão aqui há quanto tempo nos Estados Unidos? 28 anos. Primeiramente, nós que agradecemos, né, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E É uma honra, né? É uma honra. Foi muito bom. E estamos aqui há 28 anos. 28 anos, 28 anos nos caramba. Estados Unidos. Casamos no sábado, viemos no domingo. Como é que foi Olha essa história, só. gente? Isso me deixou intrigada. Isso já foi de caso pensado, a gente vai casar e vai embora, o casamento já foi uma regra para poder viajar juntos. Diz meu sogro que é mais coragem do que sabedoria. Falou pra mim, né? Falou, você vai Boa com o essa, hein? Rodolfo pros É. Estados Boa. Unidos, é mais coragem do que sabedoria. Mas às vezes na vida precisa coragem, né? Às vezes na vida tem que ser corajoso, não precisa ser sábio não, tem que ser corajoso. Tem que ser corajoso. Mas isso. a nossa história, então, eu e o Rodolfo, o Rodolfo estava terminando a faculdade, eu estava começando no Brasil a faculdade, e a gente estava namorando e não via, assim, eu trabalhava com meu pai, ele também, e não via muita perspectiva pra gente Mas no peraí, Brasil. que faculdade é essa? O VV, você conhece o VV? Claro. Universidade Então, Vila faz- Velha, gente. Um abração. Tava no VV. Conheço, Fiz claro. administração de empresa lá. E eu estava Bacana. fazendo Você concluiu. economia. Hã? Concluiu, então. Concluí. E você, Economia. então, que bacana. Aham. Mas você chegou a concluir? Não, Mas tranquei para vir, para fez- fazer uma experiência. Olha, E a experiência durou Tem 28 28 anos. 28 anos, Mas- 4 filhos. mas você também fez o VV? O VV. O VV. Sim, passei Bacana. na UFES, vou te falar, passei na UFES, a inscrição era para junho, eu apareci lá em julho, perdi a vaga. Cara. Sim, aí, mas economia também, e aí fui Que para o Rodolfo, legal. gostou, porque estudava na mesma faculdade. Mesma faculdade, É. tava junto. Então, assim, Mas vocês Foi- se conheceram na faculdade ou não? Na igreja, Ah. nos conhecemos na igreja. E namoramos 2 anos, aí
falamos, não dá para ficar namorando a vida inteira, né? Vamos... E eu já conheci os Estados Unidos, já tinha parente aqui, já tinha vindo Não, algumas parentes. vezes. Ela é filha de pastor. Ah, Então você imagina, já estava 2 anos namorando. Então ela virou para mim e falou, ó, meu pai tá pressionando. Porque esse Pastor, negócio, né? pastor, filha de pastor, não dá para ficar namorando eternamente. Vai dar problema. tem que ter algo mais sério. Tem que ter um negócio mais É. sério. Eu falei para ela, poxa, Renata, Não sabia ele que já estava dando problema bem... Falei, Renata, eu tô estudando, eu nem trabalho. Então, assim, como que a gente vai fazer? Aí eu falei, eu tenho uma ideia, que tal a gente ir para os Estados Unidos? Eu tenho família lá, conheci, de repente é uma possibilidade, né? Vamos fazer uma experiência. A gente vai, se não der certo, a gente volta para nossa casa, cada um volta para sua casa. A ideia do Rodolfo. Meu pai é pastor. Então, aí o Rodolfo foi levar a ideia para o meu pai de fazer a experiência Imagina aqui. se ele ia aceitar. De jeito nenhum. Ele não aceitou. De jeito nenhum. Você teve que Vocês tinham casar, que então. idade nessa época? Eu tinha 23 para 24. E eu tinha 20. Não, 19. A gente Eram chegou bem aqui jovens. com 20. Olha bem só, jovens. vocês têm 28 anos nos Estados Unidos, correto? 28 28 Então Estados vocês Unidos. chegaram na década de 90. 97. Quer dizer, Janeiro. antes do Setembro 11. Foi. né? Setembro 11 já tinha antes, filho aqui. caramba. Eu já tava tinha com Vocês o filho. filho chegaram mais aqui, velho. era mato, Olha né, que gente? Não tinha essa bacana, gente, brasileirada ó, que tem hoje. Você que nos acompanha no canal, que você tem interesse, obviamente, nos Estados Unidos, que a gente fala muito de vida na América aqui, eles viveram o 11 de setembro, né? Os atentados terroristas, eles viveram a crise do subprime, Foi. eles viveram... Tem muito papo aqui, hein? 2001, 2008. Pois é, Foi. viveram tudo isso aqui. Vivemos isso tudo. Viveram e isso aprendemos tudo. também muita coisa. com Imagino, isso. nossa, que... Aham. Vocês chegaram na época que não tinha as facilidades que tem hoje. As ligações de chamada de vídeo com a família, Não, o era GPS cartão. para te levar para todos os lugares. Era cartão que Nem você chamada comprava, de né? vídeo pro marido, assim, no trabalho. Era o pager. Era o pager, o bip. Caramba! Ela que precisava falar comigo, ela passava um bip pra mim, eu olhava e E saía. Na vocês... época que não tinha GPS, Abel. Pra ele Então. me buscar em algum lugar, que quando você chega aqui, é um carro pros dois. Então, pra ele me buscar, ele tinha que imprimir em O casa mapa. o Os papel. mapas. É, Ah, Gente, eu eu saía sou assim com o curiosa mapa. com o Ah, mapa. se Como já é que era era. isso dos Imagina. mapas? eu imprimia onde ela tava e saía dirigindo com o suando mapa. de Ia casa, suando, né? com medo de Porque errar. com medo de errar e não recalculava. falava de inglês direito e tal. Gente. vocês passaram vários furacões também. Vocês sempre moraram na Flórida? Sempre, sempre. Cê- Eu sempre falei pra ela, eu falava assim, Renata, a gente vai sair do Brasil, eu não tenho passaporte, não falo inglês, você quer realmente? Ela falou, vamos, porque ela é sempre mais pra frente do que eu sou mais, entendeu? Ela é mais atirada e eu sou mais tranquilo. Ela falou, vamos, então tá bom, então vamos. E chegou aqui, a gente, com esse negócio, Eu dei a mapa, ideia dele tirar o visto, falei assim, porque eu já tinha o visto, já tinha o passaporte, já tinha tudo, e ele nunca tinha saído do Brasil. Eu falei, vamos fazer o seguinte então, já que vamos fazer a experiência ou vamos Não, aí, casar, pera, aí quando o seu pai não deixou, aí o seu pai deixou exigindo o casamento, foi por isso, então? a gente não teve coragem de pedir. Foi só, essa Aí conversa foi só você entre a trouxe gente. ela sem Ah, pedir Porque o... conversamos com minhas irmãs e ela, você não vai ter coragem de falar isso pro meu pai e fazer um test drive nos Estados Unidos. Aham. Aí a gente programou de ficar noivo, de casar. E ele mandou, né? Naquela época você mandava para uma agência de turismo para turismo, poder pra pegar tirar o o seu visto de turista e tal. E a gente esperando, era na época do Thanksgiving aqui, o visto atrasava. E ele sofria, porque ele falava, eu acho que não vão me dar, porque está atrasando. E eu tive um sonho, olha que interessante, eu tive um sonho que a pessoa do Rio, né, lá do consulado, ligava pra gente e falava assim pra mim, Renata, deu tudo certo. Aí eu falava pra ela assim, mas como assim? Deu certo o visto? Ela, sim, deu tudo certo. Você acredita que no dia seguinte a mulher me ligou e falou, Renata, deu tudo certo. Aí eu falava assim, eu falei para ela no telefone, mas como assim? Quando eu repeti o que eu escutei no dia anterior, que eu falei, mas isso aconteceu ontem. Você E eu veio tinha com a falado à lembrança toda noite. do sonho. Então eu acho que já era um Que plano legal, de Deus. Era um que plano de bacana. Deus, Tá aqui. claro. Já tinha As algo mesmas aqui, né? palavras. Tanto que todos os filhos de vocês nasceram aqui, né? Todos os 4 São americanos. americanos. E aí, Sim. então, seu pai aceitou, tendo um casamento oficial antes da viagem, ele aceitou vocês mudarem de país? Ele não fez nada contra?
Ele ficou um Não, pouco... Ele ficou um Ficou pouco... triste da filha ir É. morar longe, mas ele também já tinha vindo aqui. Os conhecidos deles, né? Meu tio morava aqui. Então, ele estava tranquilo, porque ele sabia para onde eu estava vindo e ele já tinha vindo antes. E vocês vieram para qual cidade logo que vocês chegaram? Boca Raton. Boca mesmo, Boca aqui? Raton, Sério? aqui. Que Moramos legal. 5 anos Vocês em Boca. moraram aqui, Aham, então. Boca. 5 anos. Estudei na FAU. Ó, que Fui legal. tentar fazer contabilidade na FAU. Ué, E como é mas que não era a concluiu? Boca, gente, naquela Não, época? Agora não eu quero foi pra saber mim. também essa parte. Como é que era a Boca Raton naquela época? Era igual é hoje? Teve Não, muita não. mudança? O que vocês dizem? Cresceu muito. Cresceu muito. A 95 abriu bastante. Então, assim... Não tinha nada da Foforuan para trás. Só tinha... Ali Não daquela existia região ali nada na Foforuan do... pra Caramba, trás. aqueles condomínios É atrás tudo do... novo mato, de lá tudo. pra cá. Aham. E voltando àquela época, na nossa época, era só visto de turista. A gente não tinha informação como tem hoje em dia. Visto de estudante, visto de Os EB, investidor. né? Não tinha. Os green card. Então, assim, Ou pra sim. gente era só visto de turista. A gente não tinha internet, não tinha informação e tal. Foi nessa época que a gente veio. E vocês fizeram o quê logo que vocês chegaram aqui? Eu fui trabalhar com limpeza de casa. E Que é o Rodolfo, normal do imigrante, né? drywall Principalmente na na- construção. Não, meu primeiro trabalho foi na Dicha, no restaurante. Ah, ok. Aí eu comecei a trabalhar aqui, na Caminho Real, aqui em Boca. Sim. Aí o cara era ruim de paga e tal. Aí eu abandonei e fui pra carro wash. Sim. Depois do carro wash eu fui pra construção. E nisso... Que é uma trajetória, né? É. O pessoal sabe que o imigrante... É muito normal o imigrante, né? O brasileiro, até hoje. Muitos que chegam ainda vão para construção, vão para... Né? É muito comum porque isso. você chega... Mulheres trabalharem com limpeza. limpeza. E tem ótimos exemplos. Nós já entrevistamos aqui nos podcasts do meu canal de pessoas que vieram, empreenderam na área e são super bem-sucedidos, né? Trabalhando com Sim. limpeza, trabalhando com construção. Tem inúmeros casos aqui de brasileiros. Você vem, antigamente você trabalhava as pessoas que te arrumavam, não tinha muito, né? Era tudo muito local, então você ficava numa igreja local, as pessoas daquela igreja que te arrumava trabalho, então era tudo muito assim. Indicava, Não, né? não tinha o grupo de Facebook, Não tinha o grupo de tinha. trabalho. WhatsApp, tinha é. nada disso. Você era o que você tava ali, o que você Vivendo ali tinha seu ao grupo. redor. Não existia nem iPhone. Entendeu? O iPhone foi em 2007, Não. o primeiro lançado. Gente, e nessa Aí, época, a assim, Amazon vocês, começou em 99, praticamente. Era- vocês vieram bem cedo. Bem, vieram. E nessa época, quando vocês chegaram recém-casados, cheios de sonhos, planos, e começaram a viver essa vida de imigrante pesada, que a gente sabe que não é fácil. Em algum momento, vocês olharam um para o outro e falaram assim, o que estamos fazendo aqui? Vamos voltar. O primeiro ano foi bem difícil. Porque você imagina, duas pessoas recém-casados Morava na Praia da Costa. que moravam na Praia da Costa. Gente, morar na eu- Praia da Costa era uma vida É, muito confortável, tá? Vamos falar a Uma verdade. praia bacana. Tem aquele restaurante do nosso amigo lá, no Bodevan. do Bodevan. Bodevan. Um abraço. Aham. Nós estivemos lá agora com ele, agora recente. Eu comemos uma muqueca É que é melhor capixaba, hein? muqueca que Muqueca é existe. capixaba. O resto é fechado. Restaurante Lá no Atlântico. restaurante Atlântica, Restaurante Atlântico, Bodevan. na Avenida Atlântica, né? Crescemos Avenida juntos. Atlântica, aquela avenida da Praia da Costa e da Praia, o nome? Acho que é, né? Rapaz, agora eu não Acho me que é recordo. Avenida não. Atlântica Como mesmo, é que é o não. nome da avenida Faz da tanto praia? tempo. Muito tempo. O Rodolfo, ele não fazia a mala dele. Ele tinha pessoas para fazer a mala dele. Gente, como é que ele não foi, sabia então, o que esse botar primeiro na ano? mala. O primeiro ano foi horrível, porque duas pessoas que tinham tudo, entendeu? E viram um certo momento da fazia vida que não em tinha nada. casa. Então a gente teve que aprender um com o outro, entendeu? É assim, que a gente tinha pessoas para fazer tudo pra gente. Né? Minha mãe me criou para mim ter alguém para trabalhar para mim em casa. Não me ensinou Ai, a que- fazer comida, não me ensinou a fazer Tinha nada. uma secretária que trabalhava Tinha- na sua casa, né? Sim, aí quando chegou aqui, depois que eu casei, que eu cheguei aqui, que eu fui perceber que eu não sabia fazer comida, não sabia fazer nada disso. Aprendeu tudo na Várias marra. vezes eu levava marmita para construção, frango queimado. 6 meses que a gente estava aqui, a mãe dele veio visitar e ela se assustou e ela falou assim, vou te levar de volta, não vai... E ele falou assim, não mãe, você não tá entendendo, eu casei e ela é filha de pastor, meu pé tá plantado aqui, eu não volto. Não volto. Mas Ela solidificou, assustou, não ela- foi isso para vocês Foi dois? muito Acho que bom. não Foi bom solidifica demais, foi bom bem o demais. casal, Eu- a vida, vamos dizer. Fortalece, né? Fortalece. O casal. Porque você imagina só, eu e ela, quando a gente tinha alguma discussão,
A gente não tinha para onde ir. Ou eu me entendia com ela ali, ou ficava sozinho. Então, porque você morando num apartamento de um quarto, você imagina, você só os dois. Não tem mais, não tem pai e mãe por perto. Extremamente jovens, né? Extremamente jovens. Você por ela e ela por você. Né? Então a gente acabava se entendendo, entendeu? A gente acabava, ou eu virava pra ela, ou a gente se entende aqui, ou... Mas tudo era festa e tudo era novidade. Porque, jovem, você gosta de mudança, tá difícil, mas assim, é uma coisa nova. A gente está vivendo algo novo. Então, era interessante porque, assim, apesar do trabalho ser pesado para mim e para ele, tinha a comunidade da igreja, tinha os restaurantes, os lugares que a gente ia passear, viajava muito. Então, no primeiro a gente viajou, foi para Key West, foi para... Conhecia tudo quanto é lugar. Vocês tinham o espírito de agradecer o que estava tendo, de oportunidade e de saber que coisas melhores viriam. Porque a gente sempre ouve todo mundo falar e sabe que a América é o país das oportunidades, né? Sim. Então, a gente sabe que uma hora vai acontecer. Mas tem um segredo nisso. É persistência. Se você não consegue passar a primeira onda, ela vai te levar de volta. Então, você tem que ter persistência. E isso foi o que aconteceu com a gente. Se eu tivesse desistido no primeiro ano, estava de volta no Brasil. A mãe dele veio aqui e falou, vamos voltar. Se ele falasse assim, se ele titubeasse ali, não, vou voltar. Voltaria. Ué, e aí não teria... Eu não teria os 4 filhos que eu tenho hoje, a história, entendeu? Então, assim, América é tudo. Para mim, foi tudo. Vocês hoje têm mais vida na América do que, né? Qualquer outro lugar. Não é? A maior parte da vida de vocês... Eu tenho mais tempo aqui do que no Brasil. Então, exatamente. Né? Que você chegou e essa parte jovem eu acho... aqui, você chegou bem jovem, vocês dois, né? Chegaram bem jovens. E essa parte de vocês não terem com quem contar, às vezes a gente falando, algumas pessoas pensam assim, mas não tem rede de apoio, que coisa terrível. Eu até dei um conselho essa semana em casa para meu filho e para minha nora, sobre relacionamento, que eu e a Bel também moramos uma época longe da família. Não foi em outro país, a gente morou no Rio de Janeiro, era outro estado. E também nessa mesma época que vocês. Mas eu e ela sozinha. Que não tinha facilidade de telefonar, não tinha nada disso. Então, o conselho que eu dei para eles foi esse exatamente. Não leve problemas pessoais para pai e mãe. Não vai chorar seu relacionamento com pai e mãe. É um olhar pro outro e falar, eu e você. A gente vai ter que resolver a cumplicidade, isso. Né? Fortalece. A gente observou o que aconteceu com a gente e é o que vocês retratam que aconteceu com vocês. Um relacionamento fortalecido, sólido. Solidificou ali naquela parte tão difícil. E aí depois quando vem, como a gente fala, como que rói o osso, né? Junto. E depois chega a hora de comer a carninha, né? Como diz meu irmão, um dia eu fui cana, hoje eu sou bagaço. Então a gente tem que conviver junto. Qual o irmão? Fabrício? Um abraço pro Fabrício, hein? Certamente vai assistir esse. Vou falar com Fabrício ele. É conhecido lá em Linhares, você sabe, né? Famosérrimo lá na minha cidade natal de Linhares. Todo mundo conhece o Fabrício. Então, foi assim, uma experiência boa, a gente passou por muitas dificuldades, mas a gente também passou por muitas vitórias. E eu vi que para mim e para ela também foi a melhor coisa que podia ter acontecido em nossas vidas. Porque na minha opinião, se eu tivesse ficado em Vila Velha, no Brasil, eu provavelmente não teria dado em nada. Porque aquela área... Garoto de praia, queria surfar só... Entendeu? Então, assim, acho que foi essencial para minha vida ter vindo para cá. Que bom, que maravilha. Foi um amadurecimento, né? Foi. Quase que obrigatório. Sim. Foi, porque eu tinha tudo na mão, entendeu? Então, assim, eu ter que sair, conquistar, para mim foi bom. E um aprendizado, né? Aprendizado de como construir uma nova cultura, outro idioma, tudo novo. Aprenderam quantos idiomas aqui? 2, né? Espanhol também. Inglês e espanhol. A gente continua aprendendo, tem que falar espanhol, não tem jeito, né? Na Flórida. E os filhos vieram quando? Quando vocês se sentiram prontos para começar a ter os filhos ou foi acontecendo, deixando a vida acontecer? Eu queria, com 2 anos de casamento, já ter um filho.
Porque o meu sonho era ter 3, o do Rodolfo era ter 1, no máximo. Não, e olhe lá, né? Mas ele queria esperar muitos anos. Ele sempre esperar tudo estar no lugar para depois ter. Aí eu falei para ele assim, não, vamos fazer o seguinte, você me dá uma chance. Se eu não engravidar agora, a gente espera. Ele me deu uma chance, eu engravidei. Engravidou. Uau, Renata? Ele lutava jiu-jitsu, eu falei, agora eu vou fazer o jiu-jitsu de você aqui, Isso você aí. não sai nem por nada. Você Essa fez é o boa, dever de ó. casa certinho. Fiz tudo programado. Aí depois disso, falei assim, né? vai ser, Rodolfo, vai ser aqui, ó, essa data aqui vai ser... E aí nasceu o Matthew, Matthew, que é o mais velho. mais velho. Que faz... 24 anos, ele faz a faculdade de fisioterapia, doutor em fisioterapia. Doutor, olha só, conta isso. Que ela tinha contado off, agora fala no ar. Gente, em off Que o olha que assunto legal. rolou muito. Olha que Vamos botar agora interessante. aqui. Olha que interessante. Aqui a fisioterapia, ela funciona diferente no Brasil, porque aqui ou você se forma para ser o assistente do fisioterapeuta ou você se forma para ser o doutor. Tem 2 caminhos diferentes. Sim. Então, ele está fazendo o doutorado e ele vai ter o diploma de doutor em fisioterapia. Não é no Brasil, porque no Brasil você faz 4 anos e pronto, já pode Isso. trabalhar. Aqui não. O doutor, são 7 anos. Nossa, para ser um Caramba. fisioterapeuta, aí ele pode trabalhar em hospital, UTI. Montar a clínica dele. Montar Que clínica. legal. E ele estuda onde? Hoje ele estuda em San Augustine. Aqui na Flórida, Tá lá perto fazendo- de Jacksonville, né? Aham. É um Que PT School, é igual o chiropractor. Ele tem que fazer os anos dele lá. O fisioterapeuta, o doutor tem que fazer numa escola específica que só Especializado dá naquela área, né? especializado Eu não em sei, no fisioterapia. Brasil seria MBA ou alguma coisa assim? Ou mestrado, É doutorado. doutorada? Com 4 anos, a fisioterapia, você não pode trabalhar. Você sai da faculdade e você tem que escolher o seu caminho. Então, se você não terminar esses outros 3, ou o de assistente... Mas é você não muitos pode- anos. Nossa, ele muitos recebe algum. anos. Como é que ele. Tipo assim, ele não trabalha, então? Ou só não, estuda? full-time. Full-time. Mas ele tempo recebe, integral. tipo assim, o governo, alguma coisa, tem algum benefício, igual no Brasil? Ele recebe algum tipo de compensação ou não? Ele pegou um empréstimo estudantil. Ah, ele pegou o student loan, que Pegou. depois ele vai ter. Porque Aqui, a faculdade doutorado em fisioterapia aqui, $150 mil. Ah, É $1.000 por semana. Então, aí ele pegou, ele vai se formar. Os 4 primeiros anos ele terminou pago. A gente era... olha só, para você que está no É bom Brasil, explicar, porque no Brasil eu fui professor de faculdade muitos anos lá, né? Então, você no Brasil tem possibilidade de ser um bolsista da CAPES, do CNPq, se eu não me engano. São comissões do Ministério da Educação Brasileira que o cara vai estudar igual ao seu filho. Recebe um salário no Brasil, que é uma bolsa, né? Um auxílio. Os 4 primeiros anos tem a bolsa. Ah, tá. Por nota, por esportes, isso tudo tem. Mas o Mas doutorado nesse não curso- tem. Não. Então, aqui, os estudantes, eles pegam um empréstimo, são juros subsidiados, né? Mas não deixa de ser uma dívida que ele vai ter que depois, no futuro, pagar. Em vários anos, obviamente, mas parte do rendimento que ele tiver com a profissão, né? Com a atividade que ele vai exercer aqui, ele vai ter que pagar, que é muito comum aqui nos Estados Unidos. muito É então. normal. É normal. Porque aos 4 primeiros anos da faculdade, você ganha bolsa por mérito estudantil, você ganha bolsa por esportes. É muito fácil ganhar bolsa. Ele ganhou 75% de bolsa nos 4 primeiros anos. Mas no doutorado, sai muito... Todo mundo sai fora, né? Então, a especialização aqui... Ela é muito cara. muito cara e é difícil E ter. olha só, é curioso, no Brasil, hoje, tem mais estudantes em especialização do que os americanos. O americano, ele forma, muitos até na high school já vai para trabalhar. Sim. Vou ganhar meu dinheiro. Aham. Ele não estuda muito tempo. O brasileiro, por incrível que pareça, ele vai fazer, às vezes porque não tem tanta oportunidade, né? O cara tem que estudar mais. Vai fazer o MBA, vai fazer um mestrado. Aham. Ele acaba... Isso ajudou os brasileiros a conseguirem green card aqui. Muitos. Porque vem com nível A Bem qualificação, Ah, é qualificação alta. alta. É. Aham. e consegue, né? Curioso. E a Eu- grande maioria das pessoas aqui Não, e não eu tem. fiz um mestrado aqui também, né? Que eu estudei muito na vida no Brasil e fiz um mestrado aqui. Minha sala tinha aqueles Arábia Saudita, italiano. É mais pessoal imigrante que americano. Eu tinha, sei lá, 4 americanos na turma, 5, e uma turma de 25 alunos. A maior parte era estrangeiro.
A maior parte era O que estrangeiro. acontece é que aqui é muito difícil a pessoa prosseguir, porque é muito caro. O estudo aqui é muito caro e você depende, para você fazer um doutorado, uma especialização, você tem que ficar praticamente full time. Isso. E o Não pode Você tem que- trabalhar. você E não o cara pode que vai trabalhar. trabalhar O o apoio da jovem. família é fundamental, Não, e né? O apoio da família é fundamental, mas a maioria das famílias americanas não tem condição financeira para bancar. Então, Não, assim, e o jovem também, imagina, ele começa a trabalhar, ele faz o dinheiro dele, ele vai ficar, tipo, você tá entendendo? Tem que também não é só Ele vai o pra valor rua que tá trabalhar de pagando, qualquer coisa. é o valor que você tá deixando de ganhar. deixando de A ganhar. diferença é que no A Brasil tem muita competitividade. Então, assim, você tem que ser muito bom naquilo para poder você receber o melhor emprego, o melhor trabalho. Ou aqui não. Então, aqui, assim, muita coisa você não precisa. De Então, tanta não qualificação e precisa tem ter trabalho. Eles começam Tem, a trabalhar tem. cedo, né? Já Você vê dinheiro ganha entrando bem. e quer Esse fazer que é, grana. esse que é o lance. Eu conheço conhecidos nossos lá que começou trabalhando vendendo carro na Honda, foi para o departamento financeiro, hoje recebe 500 mil por ano E na não tem Honda. formação Que é um não tem manager. formação. Não, nem não tem tem. formação. Manager de finanças. Então, e E nem não tem tem formação formação. acadêmica, Não. mas tem experiência, porque trabalhou e que É, é válido. Aqui isso O vale cor- muito, mas no Uhum. Brasil você tem que ter qualificação, sim. Senão, Formal, a subir, faculdade. formar. Você tocou outro ponto, é que não necessariamente Não, você não precisa. o cara, tanto às vezes da tem faculdade. CEO, pessoas que muitas vezes tem só a faculdade, talvez, não tem uma especialização. Entendeu? Mas o cara seu fez filho o corre. buscou esse doutorado, Renata, porque a diferença salarial de um assistente para um doutor em fisioterapia é muito grande. É quase o dobro. Então vale a pena ele se dedicar mais. Ele sempre foi muito ligado em esportes. Ele ama o futebol americano. A nossa família é bem assim na cultura mesmo, os amigos legal. deles, tudo. É bem. Foi até quando a gente começou aí no Brasil, depois que a gente recebeu a documentação, que eles foram se interessar mais em falar português e conhecer a nossa cultura, porque eles só queriam ficar com os amigos americanos. Então, assim, tudo a respeito assim dos esportes americanos, eles entendem tudo e gostam muito. E o futebol não acompanha, né? O futebol, não, Não, futebol futebol, brasileiro, soccer, não. o soccer. Não. Não, só Não Copa tem, do Mundo. não, Só não Copa são, do Mundo. não são torcedores do Flamengo. Não, é só Neymar. Só Neymar. Só Neymar. São fã do Neymar? É porque é o que tá Eu tenho agora, até né? não é uma piada, mas uma história que aconteceu com o Matthew mesmo na high school. Porque ele tem a cidadania americana, brasileira e italiana. Tem as Que três. E aí, no time de futebol da high school, falaram, vamos pegar o Matthew pro nosso time, Porque porque ele é ele é brasileiro. italiano e ele é brasileiro, ele é bom de futebol. Por futebol, Sim. soccer mesmo. Aham. E aí, chegou e ele não sabe nada Enganou, de futebol. né? Um brasileiro que não tem nada de brasileiro. Nada de futebol. E no time ele foi horrível. E aí o pessoal, os meninos chegaram para ele, Como vem cá, assim? eu pensei que você era metade brasileiro, metade italiano, metade americano. E ele falou, eu sou. Então, mas o futebol, o que que deu? Ele falou, mas a metade americana estragou tudo. Ele se saiu bem, então mas foi muito engraçado. Vocês têm 4 meninos, né? 4 E homens. algum deles tem uma chegadinha no jeitinho brasileiro ou eles são todos americanizados? Acho que O Lulu. o mais novo, né? Ixi. O mais novo é. gosta de uma Gosta. brasileirice. Ele é muito pra frente. Ele é, como diz a taxa, como é que é? A raspa do tacho, né? A raspa do tacho. Aquele É. ali, ele fala que ele é brasileiro, aqui ele fala que ele é 954, que 954 é 954, a área, o código de área dele, que ele nasceu em Broward, porque aqui tem muito brasileiro mais ou menos aqui na área. Sim, é uma E ele região. fala, não, eu sou 954, eu sou brasileiro nato. Vocês acham que isso tem um pouco a ver com ele ter sido o último, né, mais novo, e a internet ser tão mais influente na vida deles, que hoje eles têm acesso a escutar a música do momento do Brasil, ver os vídeos, né, ver heróis jogos, brasileiros. heróis brasileiros, conversar também, às vezes, com a família, ver vídeos do Brasil. Você acha que isso Tudo a facilita para ele? Foi. O mais velho, por exemplo, ele é todo Ele durão. Você ele vai é. pedir ele pra dar uma dança aí, Meta. Ele, sabe, ele não... E o mais novo, não, ele se acha. Por quê? Porque internet, Assiste. família, O Lipe até samba. entendeu? O O terceiro samba, sim, daquele jeito, né? Mas todos eles gostam de latina.
É assim, brasileiro. As Eles não namoradas. gostam de americano. Assim, pra Tão namorar. certo, tá certíssimo, eles tão gostam certíssimo, de hein? latinos. Eu Brasileiro aviso, cuidado. É. Latinas têm o sangue... São, forte. são fortes, então se Mas prepara. ele sempre gostou de esporte e o sonho dele era trabalhar com medicina esportiva, com Miami Dolphins, com algum time assim. E ele viu que para fazer medicina esportiva, toda a faculdade demorava 16 anos. Caramba. Sério? Então, 16 Gente, anos. Uau. mas E aí que ele coisa. migrou Medicina, para né? fisioterapia, porque na fisioterapia Que ele vai poder o atuar, doutor, né? ele Na pode área que atuar ele dentro quer. do time, Entendi. dentro do campo também, e era metade do tempo estudando. Tem o mais velho, né? Que é o Que é esse? Matthew. Matthew. O segundo, Andrew. que faz também Faz Business, business. a Faz business administração aqui. de empresas. o outro. Todos já estão todos aí O Andrew estudando. está aplicando para fazer a estágio na Disney, Que legal. na legal. área Na de área administração. de business, né? Uhum. E Porque você a Disney paga o restante da faculdade. Ai, que bom. Aham. tem tipo uma bolsa também, né? Tem Tem. informações, né, de coisas que são possíveis aqui nos Estados Unidos. Eu falo sempre com a Abel assim que informação é tudo. Por isso que a gente gosta Tudo. até de usar o podcast para dar informação, que muita gente às vezes não faz uma coisa porque não sabe. Então essa informação, a Disney tem um programa que termina de pagar a faculdade. Tem um condomínio deles que moram, todas as pessoas que trabalham lá. Eles têm transporte, você não precisa ter carro. Olha então, que assim, legal. eles dão Que legal. toda a estrutura, os apartamentos. Pessoas que moram em outros países que querem experimentar trabalhar na Disney por um tempo, que estão ainda na faculdade, conta como crédito da faculdade você Olha trabalhar com aí, ó, eles. quem tá no Olha. Brasil, dá um Google bem- aí, Quer dizer, mesmo pesquisa, pessoas de fora, a Disney Todos também. os países, porque legal. que tem oportunidade, né? no Epcot Center, por exemplo, que é um pedacinho de cada país, Uhum. eles preferem contratar pessoas que são realmente do daqueles países. Isso. É verdade, quando a gente vai lá, você observa que Sim, tem a eles põem plaquinha. a plaquinha com o nome, a localidade, né? E lógico, faz sentido. Vai falar da cultura daquele país, alguém E além local, disso, né? também é a expertise da Disney também, né? Porque a mão de obra também De estrangeira, estudante. de estudante, É é mais barato. barata Sim. do que ela É. contratar os americanos para fazer É. esse tipo de trabalho, Não, entendeu? Assim, é uma compensação. é uma né? compensação, compensação. Porque é. gera crédito, é um sonho, é um e sonho. é uma experiência. É uma né? experiência, Isso. gente. Pra- Pensa, eu acho Para uma quem super trabalha experiência. lá, é como se você morasse num resort da Disney. Uhum. Tem piscina, tem filme, tem jogo, tem programação o tempo todo. Se você não está trabalhando, tem vida social o tempo todo lá entre eles. É muito legal. É interessante. É muito uma interessante. oportunidade para o jovem. Existem benefícios também de onde você mora em relação à faculdade. Não tem alguma coisa nesse sentido? Lá onde a gente mora, no É, Treasure como é Coast. que é Treasure isso? Coast. Explica Vocês pra moram gente. onde? Vocês... Em Porto São Lúcio. Porto São Luís. Que Nós moramos fica, aqui 5 anos e fomos para Porto São Lúcio em 2002. fica mais ou menos 1 hora ao norte, não é isso? Daqui de Boca. Entre Júpiter e... O editor vai colocar o mapa na tela para Melbourne. localizar vocês. Se né? você for... Miami, ó, só para sinalizar para o editor. Miami subindo, Boca subindo. Porto São Lúcio. É entre Boca e Orlando. Isso. Sim. Não é isso? Praticamente é na metade do caminho. Na metade do Na metade caminho. É ali que o pessoal para pro café. Para no café. E tem é a um- parada da... uma parada do na Service Tony Pike Plaza, ali. No Porto Service São Plaza, Lúcio, é No verdade. meio do caminho. Tem ali, na metade do caminho. Eu nunca entrei lá, você acredita? Eu nunca entrei. entrou em Porto São Nunca. Lúcio? Não, Ah, não então. tenho nem noção Não, como é. agora ela tá Então- bonita, porque quando a então gente mudou pra lá não tinha nada, né? Tem Tá quanto tempo vocês convidado. estão lá? Vocês. Quanto tempo? 20? Em Porto São Lúcio, nós mudamos lá em 2002. Caramba, tem 23 muitos anos que vocês moram Muitos lá. anos. Então, quando vocês foram pra lá, não era quando tava essa moda das pessoas subirem mais, que hoje as Foi pessoas antes. gostam, né, até de estar indo pra lá, que falam que tá muito Sai do boa, movimento, sai do movimento. Então, vocês A foram gente realmente acompanhou não o tinha crescimento nada. todo da cidade também. Porque 2004 teve uma leva de muitos brasileiros, porque a área da construção lá cresceu muito, muitas casas novas, derrubando as árvores, né, dos terrenos e todo mundo. Então, muita gente saiu daqui de Fort Lauderdale para Porto São Lúcio, porque você é o primeiro morador da sua casa, você escolhe a cor do telhado, E a cor áreas do- grandes. Áreas terrenos grandes. grandes. Você tem ideia? Todas as nossas casas que a gente teve até hoje em Porto São Lúcio, Foi nós que construímos. foi nós que construímos. Cara, que Primeiro legal. morador. Então, assim, a gente... uma das razões da gente ter subido para Porto São Lúcio foi essa. Aqui a gente morava num apartamento muito pequeno. 2 quartos, 2 banheiros. E eu trabalhava muito em Porto São Lúcio.
Aí eu virei para ela e falei, cheguei um belo dia e falei, ó, Renata, eu tô trabalhando numa cidadezinha que tá crescendo muito. Você quer um final de semana lá conhecer? E o Método tinha 2 anos. O Método, a gente então só eu tinha o queria- Método, 2 Eu anos. queria espaço para ele brincar. Aí levei ela, depois que eu levei ela, a gente saiu mais de lá. Ficou aqui. Ficamos. E lá tem praia, não, né? Tem. Tem na beira praia? da praia. Uhum. Aham. É. A É gente porque tem é que ir na lá mesma... conhecer, É. Bel. Lá se chama Costa do Tesouro, É, porque tem Treasure existe uma Coast. lenda Que legal. que um barco lá afundou, cheio de tesouro existe um mesmo. tesouro lá É o ainda. Treasure Coast. Que a gente não descobriu, né? Pode Não, Mas... mas buscar tem no praia mapa mesmo? Treasure Assim, Coast. não é conhecido, Não, então, se você olhar a no praia. mapa, Boca é na mesma direção de Boca e Deerfield. É no Sim, mas não Atlântico. vai mais pro meio do... Não, é no Atlântico. É East da aqui 95. mesmo. É na 95 mesmo. Depois que ela vai pro meio, por Orlando, né? Quando passa, então, de... Quando passa de Vero Beach. Ah, tá, ok. Ou Fort Pierce, né? Você não, pega porque ali você vai na... pela Turnpike. Turnpike. Pela Eu Turnpike. vou Vai pela pela Turnpike. 95, se você for pro aeroporto de Orlando, aí você vai pegar a costa toda. Eu ia perguntar, vocês quando viajam, qual aeroporto que vocês utilizam? Orlando. Sério? Quando é para ir pro norte, é para Orlando. Quando vai pro pro Brasil, é Brasil, é Miami. Miami. Porque Aham. você tá... Você tá no Quantas meio do horas você tá no caminho, aeroporto né? de Orlando? 1h30. E de Miami você tá 2h30. mais? Ah, então. Tô mais perto de Orlando. A gente tá mais perto de Orlando, um Orlando. pouco mais perto de Tá Orlando. mais perto de Orlando, né? Aham. E como é que foi, gente, essa transição de carreira? Que a gente começou a falar aqui do Life Insurance, É. que vocês hoje trabalham com seguros de todos Então. os tipos, mas começaram na construção, na Comecei limpeza. na Como é que construção. foi essa transição de carreira? Ela na limpeza de casa. Só que eu fiz um acordo com ela. Eu falei, Renata, vamos fazer o seguinte. Eu vou trabalhar, eu vou sustentar a casa, você vai estudar inglês. Aproveitar para estudar inglês. Porque é importante você falar inglês para você crescer. Claro. Vou abrir um Senão, parênteses. Você sai do Brasil, os cursinhos de inglês no Brasil, não é a mesma coisa aqui. Você chega aqui e você pensa que você sabe tudo. e você sabe fica nada. perdido. É. Aí não você tem, vai não conversar tem. realmente. Não tem nenhum treino. Não existe metodologia de treinamento de inglês sem a imersão que você tem na prática, Na né? prática, Pelo Aqui, isso. menos há 28 anos É. atrás. É. E foi isso que É, aconteceu. hoje com a internet, com Hoje, tudo, tá mais aham, fácil mesmo. é. Você pode Naquela praticar época online, não tinha isso. Aí eu falei né? pra ela, vai pra faculdade. Aí ela foi pra faculdade, aprendeu inglês e tal. Aí você continua. Com o seu inglês, ela foi... Aí eu fui para a faculdade, a gente foi para Porto São Lúcio, o Rodolfo continuou na construção. Ele teve uma hérnia e precisou ir para o Brasil operar. E o tio dele, que operou ele, médico no Brasil, ele é médico em Linhares? Não, Colatina. Colatina. Ele falou, você não pode trabalhar mais na construção, você arruma uma outra coisa. Aí ele começou a trabalhar comigo na limpeza, porque a gente, na época, em Porto São Lúcio, não tinha uma empresa brasileira. Então, eu cresci, comecei a contratar pessoas. A gente teve 8 pessoas, 8, Vocês 4 tinham uma equipes. equipe, então. Uma 4 equipe grande. equipes trabalhando. Aham. Tem uma agência lá, né? Tinha, Ah. E cresceu Mas hoje muito. você faz seguro de Product Liability, não é Faço isso? tudo. Professional Liability. Eu Professional faço meu seguro com liability. ela, tá? Sim. Da empresa, meu Professional Liability, Sim, Cyber erros de Security. omissão. Tá E recomendado. outra coisa, Mas você Você- explica aí É. a importância de ter o não, seguro. mas eu falo, né, quem é meu aluno me acompanha sabe, não dá para fazer negócio nos Estados Unidos sem seguro. É. Ela lembra, lá que eu abri a empresa, eu liguei e falei assim, Renato, eu preciso do seguro, eu fazia um outro, que ela lembra antes, eu fazia um outro, Errors and omissions aí pra eu agentes. fui e falei com ela assim, ó, não, eu quero esse tipo de seguro. Ela me orientou lá e me indicou uma seguradora lá e de tal. responsabilidade civil profissional. É porque eu explico, existem muitas pessoas que até fazem contabilidade, tem que às vezes não é obrigado a ter o seguro, mas não sabe o risco que está correndo. Sim. Porque os Estados Unidos é o país do Sul. Então, Isso. Né? você tem que Qualquer Não, porque coisa é uma tem- ação judicial. Por que ela está falando isso, né, Renato? É, Porque explica. tem pessoas, tem profissões que Trabalham sempre. que é obrigatório E você tem ter o seguro. Por exemplo, um carro. Aqui você vai emplacar um carro, é porque é o termo do Brasil, né? Fazer o registration é emplacar. Falando, emplacar o carro. Você vai emplacar seu carro, você tem que ter o seguro. Tem que Você não ter. consegue registrar um carro nos Estados Unidos sem seguro. Não. É obrigatório. No Brasil não é. No Brasil, você sabe que Sem você pode. o seguro do carro, Você pode perde sua andar sem carteira de seguro no motorista. Brasil. Você, Então, é sua opção. É bom você explicar para o seu público o seguinte, que aqui nos Estados Unidos, tudo pode gerar um SUL. SUL vem acima do processo. Então, tudo aqui,
Você tem que ter seguro para tudo. Tem que ter. E a gente que lida com comércio, falar, dar conselhos, a gente precisa ter um seguro. Claro. Qualquer Porque- conselho que pode gerar um prejuízo para alguém, você tá... É. Eu falo E pra tem um algumas pessoas- cybersecurity também hoje, Cybersecurity, que é a questão de vazar dados. Dados. Que você tem que- É o crime informação moderno. pessoal. É o crime É o crime moderno, moderno. que muita gente tem que fazer a apólice também, porque Tem. pode acontecer, E as imagina. pessoas acham que nunca vai acontecer, mas vocês que estão nessa área aí, vocês devem ver acontecer, né? Muita coisa. É a cultura. O brasileiro acha que nada vai acontecer com ele. Ele está acima de tudo. E o americano não. O americano parece que ele já nasce tendo que fazer seguro. Então, Porque o brasileiro, você tem que convencer ele a fazer um seguro. O americano já vai naturalmente... Isso. O Faz brasileiro, parte. ele faz se ele é obrigado. Se ele não é obrigado, ele acha que aquele dinheiro é um gasto. Tipo assim, é uma despesa para ele. Na verdade, não é. Aí eu tento explicar e ensinar que toda empresa está a um processo da falência. Qualquer business, se alguém entra na justiça, pode ir à falência. E às vezes a pessoa não entende Gente, isso. e é uma Tão negligência, sério, porque os prêmios são valores affordable, né? São valores tão baratinho, que né? qualquer pequena empresa, o cara não vai ter dificuldade para pagar, não, né? Vai fazer por exemplo, um professional liability. Tipo assim, não são valores tão altos para ter uma cobertura que vai, né? 1 milhão, 2 2 milhões de milhões. dólares. Tipo assim, não é. Mesmo E seguro se de vier um vida. processo, né? aí quebra a perna da empresa, Mesmo seguro né? de vida, você. Imagina, você tem a família, o cara é o provedor, igual você muitos anos foi. Acontece alguma coisa com você, e aí? E, às vezes, uma pizza do final de semana, você protege sua família, deixa um legado aí para o resto da Eu vida. vou citar um exemplo Pensa meu bem. mesmo. Quando ela citou aqui falando que eu tive uma hérnia, eu tive que ir no Brasil ficar um mês. Fiz a cirurgia me recuperando e ela ficou aqui. Então, assim, se você não tem uma Cirurgia proteção... de hérnia ia ser $30 mil na época. Na época, você 30 anos imagina. atrás, Imagina. quase, 20 anos atrás. Então, assim, você imagina, a pessoa que traz a renda para casa, se ela para... Para de ter exatamente. Porque aqui nos Estados Unidos a conta não sim. para de chegar. É. Ela chega todo dia. Ó, nosso filho ficou uma semana agora no hospital, final de ano, entre Natal e Ano Novo. A conta do hospital dele foi $75 mil. Imagina. Uau. E tem seguros também, já que nós estamos entrando nesse tema, que o sujeito fica doente. Não tem? Ninguém espera isso, mas imagina. Pode Você tem acontecer, uma qualquer um doença está grave. sujeito. Esse seguro também a pessoa consegue receber parte, Resgatar em vida. não é isso? Em se vida. Você tiver um Dependendo acidente. da doença, aí tem que ver o contrato lá, né? A pólice, como Sim, é que é. são Mas 20 formas diferentes. Então, se a pessoa tiver um câncer, um derrame, um ataque cardíaco... Ele é coberto. Ele é coberto pela apólice de seguro, que tem benefícios em vida, e a pessoa não precisa ter o green card para ter uma proteção dessa. qualquer um Mas recebe. é o que a gente fala, a diferença, às vezes, do brasileiro para o americano é que o americano ele se protege antes de um desastre acontecer. O brasileiro, às vezes, se a gente não ensina, ele espera o desastre para ver depois o que eu vou fazer. E aí Então, a conta é ó, alta, né, gente? Nada contra. Eu sou brasileiro. E é Mas isso. é a nossa cultura. A nossa, como eu falo, o nosso primeiro ano aqui, voltando lá no primeiro ano, foi duro. Por quê? Por causa disso. A gente tinha que enfrentar muitas coisas que no Brasil a gente... O choque E cultural, choque né? tinha um lance, cultural, eu não entendeu? posso falar, porque eu vim estudar, eu não tenho essa experiência do imigrante, eu não trabalhei com som, eu não fiz, eu vim estudar e já fui trabalhar numa empresa, trabalhei num banco em Nova York, depois vim para Flórida, montei minha empresa, enfim, eu sempre segui Foi outra meio... época, É, né? outra época, Aham. bem diferente. Mas tem um lance, até casais que a gente entrevistou aqui mesmo no podcast, fala que parece que antigamente tinha uma cultura que a galera que vinha sofria. E quem tinha chegado tinha que sofrer também. Porque tinha isso. É. Vocês viveram. Vivemos, Tipo assim, vivemos. o cara chegou, você tem que sofrer, porque eu sofri. Mas, Acontecia assim, isso. Eu cheguei trabalhando para alguém, fiquei só 6 meses, porque quando você já tem uma certa educação no Brasil assim, você já chega, já quer montar seu próprio negócio, você não fica muito tempo trabalhando. Então, eu fiquei assim, 6 meses numa companhia americana, depois abri meu próprio negócio. O Rodolfo ficou um tempo. também, Eu fiquei você mais ficou tempo porque eu ganhava bem. Então, assim, eu tinha que sustentar a casa para ela ter um upgrade, né? Para ela poder voar. voar. Consequentemente, ela voando, eu ia voar também. Claro, Então, claro. assim, existia isso.
Só que quando você vem com uma cultura diferente, você vem assim, vamos dizer assim, vem mais estudado, você consegue relevar isso porque você fica mais esperto. Você aprende a profissão, você aprende o inglês mais rápido. Então você consegue sair desse tipo ninguém de... vai te derrubar, né? Ninguém vai te derrubar, entendeu? Tem a ver com a mentalidade também, não é isso? Isso é Tem a ver com a mentalidade. As pessoas que vinham antigamente eram pessoas que sofriam muito e achavam que isso tinha que passar para frente. E isso afetava elas também, de certa forma, né? E aí... E muitas vezes também já vinha no Brasil de uma vida tão sofrida, tão miserável, em uma grande maioria das vezes. Eu acho que é rancor, que já alguma coisa aqui, assim, né, com esse sabe? sentimento. Agora você estava falando com relação à sua cirurgia da hérnia, que teve essa situação e precisou parar. Aí foi aí que o seguro apareceu na vida de vocês? Não. Aí ele começou a trabalhar com a gente na empresa de limpeza. Aí eu aproveitei que ele entrou na limpeza para me sair. Então, assim... Você colocou ele na limpeza e saiu. Ela sempre gente, fez a Renata isso. é muito esperta. Ela Renata, sempre faz eu vou ter isso. que fazer escola com você, Então. Renata. Ela é malandra, ela sempre faz essa jogada. Eu tô pensando que ela é carioca mesmo, hein? Eu não sei não, porque capixaba é meio... Por que o capixaba não Não, é? mas capixaba... Capixaba é muito inteligente. Agora não. Aí epa, ó. Não, o capixaba é inteligente, mas morei o carioca... no Rio de Janeiro, eu não vi nada disso. Não, mas o carioca tem um nós joguinho de cintura nós assim, moramos no Rio de Janeiro, com avançado todo do respeito. capixaba. Não, todo Os amigos brasileiro cariocas, tem mas eu sou mais essa capixaba. A gente tem essa facilidade, assim, quando a gente vem do Brasil para cá, né, o brasileiro se adapta muito fácil às situações. Então, o americano é um pouco mais difícil para se adaptar. Aí o Rodolfo ficou na limpeza e tomava conta das meninas. A gente comprou uma frota de carro e botou cada grupo dirigindo um e ele ajudava. O que eu fui? Eu fui estudar para ser massagista terapêutica, porque eu queria fazer qualquer coisa menos a limpeza. Você não gostava. Porque aquilo ali não era para mim. Então, fui estudar, me formei em massagista terapêutica. Cheguei a trabalhar quase 2 anos. Foi. Como todo tipo de massagem. Trabalhei no Massagem Envy. Você conhece aqui? O Massagem Envy é uma franquia grande que tem enorme no país aqui inteiro. no país todo. Trabalhei lá, mas lá, quando você não trabalha, você não ganha. Você ganha comissão das massagens que você faz. E eu ficava lá sentada falando assim, hoje eu estou pagando tantas meninas, eu estou sentada aqui, eu não ganhei o que elas estão ganhando. Não vai dar certo isso para mim. Quando eu percebi que era só o trabalho da minha mão, eu só ganhava... Quando eu trabalhava, só um parênteses. Ela é muito números. Ela é números. Ela lembra muito o Abel. Ela é números. Custo de oportunidade você teve, né? Mesmo quando eu estiver dormindo. Entendeu? Eu quero só quando eu estou trabalhando. Mas olha só. Eu sou operacional. Eu gosto de cair, usar as mãos. Ela é muito número. Então, mas ela fez uma análise totalmente lógica. Pensa bem, ela falou, custo de oportunidade. Pô, eu tô lá com as minhas meninas trabalhando, estão faturando tanto. Ganhando mais que eu. E eu aqui esperando aparecer um cliente para mim e tal, para ganhar a comissão. É o custo de oportunidade do tempo, que é um recurso escasso. Eu calculava o dia, assim, ó, eu paguei quanto para elas hoje? Paguei tanto. Eu ganhei quanto aqui hoje? Isso não vai funcionar para mim. Aí eu vi que tinha uma outra oportunidade dentro do Massagem Envy mesmo, para você ser esteticista. Que aí, quando você estava parado, você fazia facials, que era limpeza de pele. Eu fui estudar para fazer facial. Me formei em esteticista. Aí fui fazer, mas aí eu calculei, juntei os dois e aí eu pensei assim. E também comprei várias máquinas para massagens para reduzir gordura, cavitação, isso tudo. Todas as máquinas eu tive. Montei um spa na minha casa e fui tentar... mas quando eu percebi assim, se eu tiver uma dor de cabeça, se eu ficar doente, se eu for para o hospital, eu não estou ganhando. Dinheiro, Então eu falei, não vai ser para mim, vai ser outra coisa. Tá vendo? Aí, você queria fazer o dinheiro trabalhar. Eu fui experimentando, porque eu falei, se você for na nossa casa, tem uma parede só de diploma. Só de diploma. Tirou várias licenças. Várias licenças. É a mulher mais licenciada que eu conheço na Flórida. Minhas amigas todas falam isso. Você é a pessoa mais... Tirou, porque aqui, gente, nos Estados Unidos... né? Aqui, cada um no seu quadrado. Tudo que você for fazer, tem que tirar a licença. Tudo. Aqui, tudo. Tem que ter, tem o trabalho com seguro, tem que fazer a prova,
tem que tirar a licença do Estado. Você Não via, tem igual jeito. você via lá na empresa de massagem, a menina fazendo as 7, que você quer fazer também, você pode fazer, mas você tem que Tem que tirar tirar a licença. Tirar a licença. É tudo Tudo. licenciado. Tudo tem que Aí, fazer daí, licença. quando eu comecei a fazer massagem e facial, aí eu descobri uma hispana que fazia massagem para redução, aí eu comprei o maquinário tudo, botei o spa na minha casa, mas aí quando eu percebi que era com a minha mão, eu falei assim, não vai dar isso para mim. E eu sempre gostei muito de números, estudei economia no Brasil, Que legal. tentei fazer contabilidade, Fez contabilidade aqui, mas Abel. o mais com menos era tudo contrário para mim. Eu O falava assim, débito e crédito tem que fazer aula do professor Abel eu para vou ensinar. fazer, tem que fazer. Tem que fazer o curso de Vou entrar bookkeeping. nesse curso Aí, ó. Mas eu não tive a paciência de esperar para fazer aquele curso todo, porque a maneira que o americano dá é bem assim, você dorme na aula, mas é complicado. Para mim não era... O americano, ele tem, assim, tendo a experiência de ensinar, que eu já ensino há muitos anos, desde a época do Brasil. Eu comecei no Rio, por acaso, em Duque de Caxias, né? Na Baixada Fluminense, a Unigran Rio, Universidade do Grande Rio. Foi quando eu comecei lá. E aí, o que acontece? Eles são muito diretos. Nós, brasileiros, temos outra cultura. É comum, quando eu ensino, eu falo. Às vezes eu tô lá ensinando. Acabei de falar. Aí o cara faz a pergunta. Eu acabei de falar. Entendi. Ele pergunta. Eu vou com a maior paciência. Respondo. O americano não. O americano já dá uma lapada no cara, assim, ó. Tipo assim. A pessoa nem pergunta mais. Não, Se não for pergunta. brasileiro, ele não Derruba, pergunta mais. derruba. Constrange Não, a o brasileiro turma. não pergunta e fica emburrado ainda. E É mais desanima de dinâmico. estudar. E Desanima. desanima. E eu tive Existe. depoimentos também de pessoas que moram aqui, na época eu comecei, já tem alguns anos, né? Ela falava assim, não, eu já trabalho aqui, sou bookkeeper e já moro aqui há 17 anos, fiz vários cursos, mas aprendi mais no seu curso, por causa da língua também. Porque você sabe que se aprender na língua materna, É muito você mais fácil. Tudo absorve na língua mais, materna entendeu? é Não tem diferente. jeito. O- Você acho pode que é estudar o dinâmica, mesmo dinâmica, treinamento, ó. Você pode pegar o melhor aqui em inglês ou espanhol, o idioma que você falar. É aquele Você abraço vai fazer de um mãe. outro com É. você vai aprender mais. É aquele abraço Tem de jeito. mãe. É Quando o que você a gente escuta fala o português, você se sente assim, uau. Você É. fica E confortável. Entendeu? pode. Agora Isso fala. é comprovado cientificamente. Então, ó, Você aprende mais na língua materna, não tem jeito. Você vai absorver mais, entendeu? alguém que Religião faz- também, a gente ir na igreja, na nossa língua materna, a emoção é outra, você consegue se conectar mais com Deus, é diferente. É diferente, é diferente. Então Na é contabilidade, você explicando tudo em português e mesmo assim, eu brasileiro, cidadão americano, entendo tudo em inglês, mas é melhor Sim. português. Então, foi na época que aconteceu, que eu vi que eu comecei a ver, eu falei, caramba, ninguém está ensinando isso para os brasileiros. Foi quando eu comecei, que eu criei o primeiro curso, né, de bookkeeping, na época. E a carência é grande, né? Era, o os números hoje brasileiro mostram, a gente aqui. tem mais de 2.000 alunos, né, quer dizer, Tem. muita gente Tem carência, interessada sim, em- de brasileiros querendo estudar e o mercado tem carência de profissionais Isso. qualificados também. Tem uma junta as falta duas hoje coisas. de contadores, né, nos Estados Unidos. Os contadores estão aposentando, os jovens americanos não estão Não estudando estão contabilidade. Então, você que está no Brasil está assistindo, você é estudante de contabilidade, você é contador formado no Brasil, cara, estuda. Tem vaga para você aqui, hein? Tem muita vaga para você aqui. O mercado é grande. Tem. E outra coisa, é sério, muitos contadores estão aposentando. Estão aposentando, porque é essencial. Toda Você empresa me fez lembrar precisa. um aluno seu, lá de Orlando, Paulo, que ele entrou em contato comigo para fazer o Errors fez. and Omissions dele, que o erro e Eu que indiquei foi você. o Paulo Eu que que te, indicou. É. eu que te indiquei. O Abel que Eu que indicou. indiquei. Aham. Ele perguntou. Aí eu E ele era preciso. contador no Brasil. Sim, veio para Aham. cá, fez os meus cursos. Ele fez. Tem oportunidade, tem Ele oportunidade. fez quase todos os cursos se não fez todos, né? Se não fez todos. Ele estava Acho no que ele fez o Brasil. de vida, o seguro de vida, Antes dele mudar, ele já começou a estudar. Ele fez uma jornada correta. Hoje, se eu não me engano, ele já tem, inclusive, o escritório dele. Já Ele está se trabalhando. preparou, Tem ele que se contratou preparou. você, né? Foi. Aí ele me ligou ligou um pra dia gente. perguntando, eu preciso do seguro. Eu falei, sim, tem que fazer o seguro.
Aí, quem que faz pra você? Eu falei, tá aqui, eu dei o seu telefone. Aí ele fechou, então. Olha. Mas aí como que chegou nesse seguro? Você foi pra Conta lá, estética, Renata. não deu certo. Aí não deu não era certo. aquilo. Sempre gostei Vai ter que ter de outro números. podcast, porque a vida é longa. Sempre Ah, gostei. 28 28 anos? anos de América, 28 né, anos. gente? Vou acelerar, então. Sempre gostei de números, finanças, tudo. Um dia eu vi no Facebook um casal brasileiro que ia dar uma palestra de finanças aqui em Pompano. Aí eu falei assim, nossa, eu vou lá. Aí o Rodolfo, por favor, você não me inventa mais nada. Não, uma pausa. Porque, como você já falou, a gente já passou por várias crises nesse país. E teve uma que a gente passou também, que foi a tal daquela pirâmide, do Telex Free. Eu não sei se isso chegou no Brasil. Nossa, Chegou. chegou. Vocês passaram. Passamos. Aí eu virei pra ela vendo ela, eu vi ela vendo Você não no me chama pra Facebook. participar de mais nada. Você já Um achou casal. que era pirâmide? Eu já tava. Toda Já novela. tava, Já tava eu escaldado, né? assustado. Já tava Tava escaldado. Escaldado. E peraí, deixa eu agora abrir um parênteses aqui. A gente já tá com o nosso tempo já encerrando, mas eu abri um parênteses. Rodolfo, você sempre embarcou na onda da Renata ou teve uma hora que você falava assim, não vou nisso com você, você Sabe sempre que embarcou? eu aprendi uma coisa nesse país, que é o seguinte, happy wife, happy life. Isso aí tá certo. Ó, Aí, viu? isso é um conselho que não é só aqui nesse país, acho que em qualquer lugar Mas do foi mundo. foi aqui que eu aprendi. Eu aprendi com os americanos. Eles falavam isso pra mim. E foi Foi aí. um bom conselho. Foi, eu levo isso até É uma hoje. lição que... Foi uma lição. Ó, Eu gente, concordo. 28 mais barato. anos de Eu casamento, 28 anos de América, o Sai mais conselho tá barato. aí. Sai mais barato. E aí, nessa palestra, a pessoa fez a palestra de finanças. Não, eu falei pra ela, só um minuto. Eu falei, eu vou, mas eu vou sentar lá atrás De braços cruzados. e não vou levar carteira. É. Eu não vou comprar nada. Pode continuar. Pode ter curso, pode ter o Vou que comprar for, nada, eu nem essa é carteira boa. vou levar. Ele vai assim, e eu lá toda animada, porque era finanças, e aí cheguei, aí no final da palestra a pessoa fala assim, no final da palestra, preencha a folha que nós vamos fazer o seu atendimento. Aí eu falei, Rodolfo, nós vamos fazer o atendimento. Aí ele, ai meu Deus, vou ter que voltar aqui semana que vem. E quando fez o primeiro, a minha intenção não era fazer o atendimento, minha intenção era trabalhar. Foi o Gustavo. Gustavo. Couto. Minha intenção era trabalhar com ele. Ele tentava fazer o atendimento, eu falava, não, Gustavo, você não está entendendo, eu quero trabalhar. Como que eu faço para trabalhar? Não, Renata, vamos fazer seu atendimento primeiro. Não, eu quero trabalhar e quando eu estiver trabalhando, você me ensina e faz meu atendimento. E aí ele me passou para Marina, eles me contrataram, a gente começou a trabalhar Aí você com começou a eles, trabalhar junto. com seguro de vida. Aí fiquei trabalhando com seguro de vida de 2017 a 2021. E em 2021 eu falei, nossa, é isso que eu quero para minha vida. E aí você Eu vou aposentou os aparelhos de estética. Aposentou. Vendi metade, o resto está lá na garagem, tá para doação. E assim, tem aparelho até hoje, que eu comprei muita coisa. Eu queria fazer além do spa, eu queria fazer o móvel, então eu comprava 2 de tudo. Mas hoje você faz... Hoje eu faço todo Seguro, tipo de então. seguro. Então, 2021, eu tirei outra licença para o seguro. Tudo Mais é, um quadro, tudo é mais licença. um quadro na parede. Não, isso, eu vou Tudo é vou fazer. licença. E aí, tirei a licença de seguro e eu me apaixonei. Esse é o meu mundo. É o que eu gosto de fazer. Então, assim, eu estava buscando algo que eu iria me encontrar. E aí eu falei assim, isso que eu quero fazer pro resto da vida. Não quero 28 não vou anos fazer mais curso para descobrir nenhum, agora não vou pensar em a mais paixão. nada. Mas o bom que, tipo assim, eu achei. Eu achei. Você achou, E agora ele você tirou tá a licença feliz. também. O Rodolfo tirou a licença de seguro. E vocês trabalham junto, né? No Trabalhamos Family Business. junto. E a empresa de limpeza acabou, ela ainda Fui existe? vendendo. Ela foi vendendo. Hoje a gente paga umas pessoas a porcentagem. Às vezes, quando precisa, a gente vai lá. Mas foi terminando. Eu vendi... Hoje, a gente já vendeu quase 90%. Mas olha, A gente está vendendo de acordo com que as pessoas que trabalharam com a gente só podia comprar assim, uma por semana. Eu vou comprando, vou trabalhando a porcentagem. Quando eu pagar, você passa para mim. não desmerecendo tem quem feito limpa a assim. casa, É. mas eu honro, porque foi aonde eu Foi o que criei, sustentou nossa família a sustentei vida minha toda. família. Entendeu? Então, assim, E vivia bem, porque a gente viajava, tem muito as meninas brasileiro estavam trabalhando, envolvido, a gente tava né, ganhando, nessa tava atividade. trabalhando. Muito. É uma Muitas atividade, famílias, né? é uma atividade que dá dinheiro, entendeu? E eu respeito muito. E porque você ganha, se você tiver uma equipe grande, você ganha sem precisar ir lá. Você ganha desde 2017, toda a minha gravidez eu não trabalhei. Que é o schedule, né? Eu Você tinha- monta É. os É o schedule. schedule. Só que eu você tinha tem que as crescer. meninas que trabalhavam Tem. comigo, você tem que eu crescer.
Você tá nesse país... saber que tem que começar fazendo, né? É, Tem que iniciar. Você tem que crescer, você tem que começar um outro business, tem que ver que você tem que um update na sua vida. Eu tive babá, as meninas Entendeu? que trabalhavam comigo, trabalhava também, eu tinha uma que ficava lá em casa comigo, cuidando dos meus filhos. Por isso que eu tive 4, sem ajuda Você aqui. tinha babá, Eu você tinha tinha uma condição babá, financeira então assim, favorável. a Busy Bee, que era a nossa companhia, nos forneceu isso tudo. E aí Então, hoje vocês trabalham juntos full time o tempo todo no seguro. no seguro. seguro. Às vezes eu falo para ele dar um passeio, assim, porque Mas- é muito mas- junto o tempo Então, todo. como é que Seguro é? de carro também, você faz? Seguro Faço veicular? seguro de carro, seguro comercial, Aí, ó, seguro que legal. profissional, seguro Que maravilha. de vida. E se A alguém aposentadoria. Você quiser tá querendo criar encontrar... encrenca, né? Você quer saber agora como é que a gente lida com a Eu convivência. quero. A Bel nem quis falar sobre isso, porque Então a gente vai, também deixa ela trabalha perguntar junto. antes, porque a gente Eu já- acho assim. Porque eu acho que a gente já estourou A gente o- termina aqui o nessa tempo aí. história Por aqui, isso que eu porque tô eu falei com você que não podia passar de 1 hora. É. Sobre trabalhar junto, então. A gente trabalha junto, eu e a Bel, a vida inteira. A gente sempre trabalhou e a gente conseguiu chegar numa maneira de dar certo. E eu acho que cada casal tem que buscar essa maneira. Sim. Vocês de cara já deu certo trabalhar junto? O que vocês Não. começaram desde a limpeza? Ou tinha esse choque? E como é que vocês resolveram isso? Sempre teve choque. Nunca vai ser 1000 maravilhas. São 2 pessoas diferentes, DNAs diferentes. Então, assim, a gente tem que ter, eu levo pra mim, o respeito. Se eu respeito ela me respeita, a gente segue junto. Entendeu? Então, eu Certo. acho que é isso. Nunca Porque- faltou, tinha os atritos, mas Sempre- nunca faltou o respeito. Nunca faltou respeito. Então, o atrito sempre vai ter. Ela tem uma opinião, às vezes ela tem opinião de uma coisa, eu tenho uma outra opinião. Só que eu nunca vou deixar de respeitar ela, entendeu? E ela me respeitar. Então, a gente vai sempre levando E no isso. seguro, a gente achou assim, uma área para cada um. Tipo assim, o Rodolfo tem a área que ele gosta e que ele faz e que eu vou jogando para ele, e tem a área que eu faço. Então, assim, a gente trabalha no mesmo ambiente, mas a gente fica assim, eu fico no escritório, ele fica em outro ambiente. A gente dividiu as áreas dentro do seguro e ele faz o que ele gosta e eu faço o que eu gosto. Então, Legal. Vocês conseguiram aí Conseguimos criar dividir. essa harmonia, né? Um ambiente, Trabalhar que dá- junto não é fácil mesmo, mas Não. tem que ter realmente o respeito. o respeito, tem que se E- gostar, é. entendeu? Então, porque senão... E não deixar as coisas crescerem também. Teve um atrito, vamos resolver imediatamente. Que um dos problemas que a gente percebe, né, Abel? Até alguns casais que a gente conversa, e na convivência e tudo das pessoas que a gente conversa, é o atrito não ser resolvido. Vai existir, mas vamos Não resolver. pode dormir de mal, não. Não Tem pode que Sabe o que dormir resolver. acontece? mal, Hoje- não pode deixar pra depois. Hoje Tem o que casamento, resolver. eu enxergo que hoje parece que o casamento perdeu o valor. Ficou muito fácil a palavra divórcio. É. Vocês sentem isso também? Que Não, hoje a pessoa machuca o dedão do pé, eu vou divorciar. Qualquer Tchau. coisinha. Perdeu, não tem. Qualquer coisinha eu vou Mas separar. essa experiência que vocês tiveram que fortalece, que vocês Fortaleceu. juntos. Nós também, não fora do país, mas igual ela falou, a gente teve essa experiência também. Isso fortalece. Tanto que a gente está completando esse ano 25 anos. Né? 25 anos 25 de anos a gente casado. tá 25 completando anos. esse- Isso também é uma caminhada É. enorme. É uma caminhada boa. É 25 E, anos. assim, é um eu fico até um pouco preocupada. Eu falo, o que será dessa nova geração que muitos estão indo para o casamento com tudo assim perfeitamente calculado? A gente está casando com a casa perfeita, com as profissões perfeitas, com a vida perfeita. Aí vem aquele primeiro problema, o que esse casal perfeito vai fazer? Entendeu? Então é Eu acho- complicado. Aí o problema pequeno fica grande. Eu Fica acho que- grande. Eu acho que para um casamento perfeito, ele tem que ter as dificuldades. Mas a Você tem que juventude hoje em passar dia não tá pela- gostando você tem que disso. passar pelo- Saber lidar. Você tem que passar pelo deserto. Porque senão É. você Fortalece, fica claro. tudo filme. Fica Porque tudo... quando uma condição só boa é fácil, né? É, tudo ué. bem, Mas isso, tem- a gente que é pai e mãe, que tem que fazer os nossos filhos passarem. Não é aquela história de, porque eu passei ruim, você tem que passar também. Não é bem isso. Não. Mas se a gente facilitar tudo, eles acabam achando que é tudo muito Mas fácil. Ele também veem, tem mas questão de, Eles de enxergam isso criação. dentro da sua casa. Ó, tem Enxergam. questão... Eles enxergam. Por exemplo, Isso quando a gente eu, tem que fazer eles eu e ela, enxergarem. quando a gente está tendo uma discussão, eles veem isso. Mas sabe- Mas a gente resolve, entendeu? Não, o que outro ponto, igual vocês também já tem filho de 24 anos, né? Em breve, se já não tá, talvez vai casar e tal. Nós temos um filho que é natural da vida, daqui uns anos, igual o de vocês, também de 24 anos, vai casar.
que a gente percebe? Tem que haver uma maturidade do casal, dos pais, para evitar isso que ela falou. Não pode haver interferência. Não, de maneira nenhuma. Nem, tipo assim, tem vamos Você supor que a sabe, família isso é dela... muito dos pais e tem- brasileiros. isso, então. É. Americano não tem isso. Não. Mas o brasileiro tem. Aham. De E aí, se você interferência. tiver muita interferência, prejudica. É, Quem tem que resolver os problemas? Os dois. Quem tem que se acertar? Os dois. os dois. Quando começa a ter interferência, veio a mãe, minha mãe veio que... sei o que, a Cada mãe um entendeu não o dá seu certo. lugar. Eu escutei uma pessoa falando esses dias na internet, cada macaco no seu galho. É isso aí. Então, tipo assim, a mãe entender que quando o filho casar, a esposa é Exatamente. primeiro lugar. Isso aí. Então, você é mãe, você é de fora da família agora. Tá criando e- um novo núcleo familiar. Ele tem que né? deixar Isso. ele resolver as coisas Isso aí. dele. E nós, Sim, e aqui, eles entendem. vocês como nós, só temos filhos homens. Isso. Então a gente tem que entender que a gente tem que ter, quando eles começarem a namorar e casar, a gente tem que ter uma filha. É. Isso. Porque Verdade. senão, ele vai. Porque a mulher tem a tendência de... Tem, é natural isso. É natural o homem seguir seguir mais a o mulher. lado da É esposa. natural. Verdade. Então a gente tem que ser sábio o suficiente pra gente agradar as noras. Exatamente. Você tá entendendo? Pra eles sempre poderem estar A juntos. cultura aqui ajuda segurança. muito isso. A É. cultura americana e eles inseridos, eles com os amigos. Então, assim, pra gente, eu acho que aqui é mais fácil do que no Brasil. Porque a gente aqui já aprendeu A a ser soltar um como pouco o americano mais. e não, assim, interferir tanto. É. Porque no Brasil eu Verdade. vejo mais No interferência. Brasil é verdade. Aqui sim. isso não tem Não. muito problema disso. Eles não têm esse negócio de sogra, a piada de sogra. No Brasil tem, mas aqui não tem. Não, aqui você não vê. Não tem piada de No sogra. É Brasil porque eles já tem saem de muito. casa mais cedo e dali eles já vão construindo a vida deles, né? Mas no já é Brasil, às criado vezes, pra o ser cara tá com independente. 35 anos, tá morando com Tá pai e dentro de mãe. casa. Mas, Como é que Abel, é? E não Mas você sabe mexe o que no que neném é? da mamãe. Criado por vó. É, Não, tem criado isso por também. vó. Gente, É. eu tenho observado muito com esse negócio da gente fazer 25 anos. Eu tô me envolvendo um pouco com a história de casamento, né? Que a gente vai casar de novo. E eu tô observando e vendo como as noivas e os casamentos estão, porque eles estão buscando as coisas perfeitas. E eu fico pensando no que isso vai dar. Porque tem que ser a festa perfeita, o vestido perfeito. Aí eles já estão com a casa perfeita. Olha a situação que vocês se casaram, vieram construir uma vida. Eu e a Bel já passamos também por... Não foi fácil no início. E eles estão casando com 35, 36, mais de pra 30. frente. Estão se planejando, levando E mais com tempo. tudo não é milimetricamente assim. calculado. Não, não é errado. Eu não acho Problemas errado, são Roberto. outros, Eu os não problemas acho vão ser errado, outros. exatamente. Mas tem que ter maturidade É. para saber lidar. Mas Entendeu? aí, O Abel, os planejamento eu casamentos acho não estão salutar. durando. Nem todo mundo vai ter que passar pela, É, por uma Mas história. o problema Não, que eu não vejo é de um- muitos casamentos acabando é por conta disso. Não estão preparados para nada sair fora do script. Saiu fora mas do você script. pode ter casal, Roberta, que faz todo o planejamento e está preparado. Isso tem a ver com a mentalidade, com Eu acho que não, tem. não é Criação. regra. Aí então a pessoa tem que Eu ter acho um, que tem que. tem que Não, sofrer não é regra. para depois não. Não é regra. Eu não acho que acho. tem a ver Não é regra. com caráter. É. Tem a ver com o Isso caráter, aí. com, Não é com a regra. responsabilidade. Isso, maturidade. Maturidade. Quando Ah. eu subi no altar com ela, eu não tinha nenhuma. Mas ali, quando eu falei o sim, caiu sobre mim uma coisa assim, agora acabou. Eu tenho que Agora eu sou assumir casada. isso Ó. pro resto da minha vida. Mas foi Então, isso. Porque a minha vida a partir dali mudou. Que quando eu não tive lua de mel. A gente casou no sábado, no domingo eu já estava aqui procurando emprego. veio Entendeu? pra cá. Foi depois. Ó, e você falou lua uma foi coisa, ó, foi vocês depois. já estão há 28 anos juntos. Nós estamos há 25. O Alberto, que é nosso filho, uma bênção na nossa vida, a gente já era noivos, a gente namorou o quê? 4 3, anos. 4 anos antes de casar. O É que isso. aconteceu? O Alberto veio assim, veio planejado, meu filho, mas assim, veio antes do que a gente esperava. Aí um belo dia, eu Você é sentei da idade do lá em médico. Vila Velha, 24. meu sogro me puxou lá, assim, no apartamento dele, tem uma mesinha na frente, e falou assim, você não precisa casar, não. Olha só, hein? Se você não quiser, você não precisa casar, eu assumo aqui, minha filha. Aí eu virei para ele e falei assim, não,
Zé Luiz, meu sogro, vai ver aqui, um abraço para ele. Eu quero casar com sua filha. Eu sou noivo dela. Eu quero casar, né? Não tô casando obrigado, não. Entendeu? Porque antigamente Porque eu quero, os pais- quero Tem que casar. Tem que casar. Porque geralmente tem aquele sogro que fala assim, pô, você engravidou minha filha, você tem que casar. Você é Ele não, obrigado a ele foi casar. totalmente diferente. Mas esse é o Mas eu falei com ele, diferencial. não, eu virei para ele e falei, não, eu quero casar, não é porque ela tá por acaso grávida agora que a gente vai casar, não, já tá planejando, já estamos noivos. É porque os meus pais têm um casamento muito bom, graças a Deus. Vão fazer 50 anos de casado esse ano e eles são muito felizes juntos. Então, assim, o meu pai sempre olhou para isso. Tenha um casamento feliz. Não tenha um casamento porque você é obrigada a estar casada. Uhum. Então, para ele, isso não era uma obrigação. Você vai ter que casar a qualquer custo. Vocês querem estar juntos, vocês vão casar. Você não quer, você vai embora e deixa que a da minha filha cuido eu. Você sabe o que acontece? Chega uma hora, da vida, 50 anos de casado, 60 anos de casado, que você tem como que eu vou falar pra você? É mais o respeito do que aquela paixão, do que aquele amor. É o respeito, porque você tem essa pessoa pela sua vida toda. Você briga mais no começo, Entendeu? aí depois de um tempo você vai se adaptando, Você vai, pensando entendeu? meio que Então, assim, parecido. o caráter, como você falou, o seu sogro falou isso pra você teve caráter. Teve. Entendeu? E o que aconteceu comigo no meu casamento foi isso. Caiu o caráter pra mim. Você teve... Porque eu não tinha nada pra casar. Aí nós viemos pra cá, eu virei um homem. Por isso que eu falo que eu sou muito agradecido à América, porque a América, ela me fez um homem. Que de repente no Brasil... Você amadureceu. Isso. Né? Você ia ser o filho da mamãe. Eu ia ser o filho... o filho da avó, criado por Criado vó. pela Criado por avó. vó. Criado por vó. Cara, Netinho da vovó. Então assim, como eu vejo vários amigos meus que ficaram lá, entendeu? Tem vários que ficaram lá e se deram bem também. Então assim, casamento é uma escolha. Cada caso é um caso, é uma escolha. Isso. Mas assim, e os casais que eu falo sempre, a gente que tem mais tempo de casado, a gente sabe, mas para quem tá começando, esteja preparado, porque nem tudo é conto de fadas. Nem As tudo coisas vão são acontecer flores. e não dá Sempre. para jogar fora. E não dá para jogar fora. Relacionamento para durar tempo tem que consertar. Tem que acertar todas as arestas, mas a gente vai encerrar por aqui, né, Bel? porque já o papo Muito assunto. muito bom, passou rápido, né? A Passou. gente nem viu, mas já olhei que já São muitos anos de experiência, né, Já. pra gente conversar. Muita história. foi ficando Mas vamos falar papo. sobre as redes sociais de Isso, vocês. como que as pessoas encontram? Às vezes tá vendo o episódio, se identificou com a história de vocês, Precisa de um quer seguro. se conectar, ou quer fazer um seguro. Qualquer brasileiro, Então, você fala, vai estar brasileiro nos que Estados mora Unidos, aqui também, brasileiro que está no Brasil, enfim, pode tem fazer. interesse. Como é que encontra a Renata e o Rodolfo? Como é que é? Renata You Insured. Então, o nosso Instagram é Renata Underline. You Insure, que é o nome que tá aí no copinho. Tá Aqui, no ó, quadro. You You Insurance. Insure. É Isso só quer dizer, entrar no Renata, Instagram. você segurado. Isso aí. Isso, em A português. marca que a gente criou. A pessoa Muito legal. entrou no seu Instagram lá, mandou você já Vai responder. Já responde respondo. alguém lá. Já respondo, Maravilha. sim. A gente trabalha com seguros aqui nos 50 estados. Todos. Ah, não é só na Flórida. Não, 50 Toda estados. a A América. questão lá das certificações, Ah. eu tirei a licença Pra de vários tudo. estados. legal. Gente, a E mulher o Rodolfo, certificada. tem também? Não, o meu é junto com É ela. junto, é o É o mesmo, mesmo. a mesma rede, trabalham junto. A gente trabalha Então, junto. entrando em contato com a Renata, você já está entrando em contato com o casal. Roberta, Eu tô na minha rede social, no Instagram, Roberta Vigini USA, e a Bel tá no Instagram, abel.fiorotti.usa, e aqui no YouTube com muitas aulas, muita informação sobre contabilidade. O que você quiser saber sobre contabilidade americana, tá lá no YouTube do Abel. isso aí, tá aqui, né? No YouTube do Abel. Aqui, ó, no Aqui, meu gente, canal. aproveita, dá um like, E se você compartilha. gostou, se identificou com a história, gostou do bate-papo, vem acompanhando, eu te peço humildemente para dar aquele like no vídeo, porque assim o algoritmo vai entregar e a gente vai conseguir impactar cada vez mais um número maior de pessoas. E além disso, não deixe também de se inscrever no canal, tá? Agradeço a cada um de vocês que tem se inscrito no nosso canal, crescemos bastante no ano passado e esse ano, graças a Deus, o apoio de cada um de vocês, a gente vai crescer ainda mais. Muito obrigado pela audiência qualificada, Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo episódio, como sempre digo, vamos em frente!